E a seguir passamos então a palavra ao nosso irmão Dr. Newton Vieira Filho, com o tema para esta noite: Não vim trazer a paz. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Cristo esteja nos nossos corações. Esse tema de hoje, não vim trazer a paz, ele está na Bíblia, em Mateus 10, 34. Se nós formos pegar essa falação de Jesus sobre o tema, nós vamos, num primeiro momento, ficar um pouco surpresos com essa colocação de Jesus, de que ele não veio trazer a paz. Como poderia ser isso? O Mestre Jesus, o homem que veio nesse mundo, um espírito puro, um espírito com a hierarquia e a evolução dele, falar isso. Que veio nos trazer uma mensagem de solidariedade, de amor, de fraternidade. Como pode o Mestre falar essas palavras? Nós precisamos primeiro compreender o que nós, neste mundo, entendemos sobre a paz. A paz para nós, que somos seres que estamos encarnados aqui, ela pode ter vários significados. Nós vamos ver que vários de nós podem entender a paz como sendo a paz física, a paz do nosso corpo. Ou seja, se eu tiver uma saúde física boa, se eu tiver a minha saúde perfeita, se eu tiver uma saúde excelente, aquilo pode significar para mim a minha paz. Quantos de nós, meus irmãos, se vangloriam de que tem uma saúde completamente excelente, perfeita, que não sofre nenhuma doença, que não sofre um resfriado, que não sente uma dor de cabeça? Quantos dizem que nunca foram ao médico, nunca fizeram nenhum exame? Pode ser que para algumas pessoas essa saúde física represente a paz dela. Ao mesmo lado, pode ser que a paz para mim possa significar uma saúde financeira. Pode ser que se eu tiver um bom emprego, com um bom salário, recebendo bem, podendo ter uma casa, um carro, podendo ter roupas bonitas, novas, podendo sair, passear, me divertir com os bens materiais, isso possa significar para mim a minha paz. Ou seja, a minha saúde financeira, eu estar bem comigo nesse sentido, deitar no travesseiro e ficar tranquilo. Bom, eu tenho dinheiro para tudo, está tudo resolvido. Pode ser que para alguns de nós isso signifique a paz. Para outros, pode ser que seja uma posição social. Nós assistimos na nossa sociedade quantas e quantas pessoas desejam ter cargos, desejam estar acima dos outros, desejam ter o poder, desejam ter a autoridade para poder mandar, para poder cobrar, para poder exigir. Quantas pessoas almejam por isso, desejam ter esse poder na mão? Isso pode significar a paz para essas pessoas? Elas só ficam tranquilas no momento que elas exercem esses cargos e essas posições sociais. Pode ser também que a minha paz signifique a minha família. Que eu tenha uma família completamente harmoniosa, uma família que não tenha confusão, uma família que se entenda completamente, filhos educados, filhos muito bem harmonizados, né? Disciplinados. Pode ser que isso signifique a paz para mim, que no fundo eu desejo isso. Vamos agora levar esse pensamento para Jesus. Por que Jesus disse, eu não vim trazer a paz? E nós precisamos compreender que Jesus, quando falava, na verdade é a voz do nosso Criador, é a voz de Deus. Porque Jesus, como um espírito puro, trazia a mensagem completamente cristalina do Pai. E no momento que ele diz, eu não vim trazer a paz, mas ele não veio trazer a paz que nós acreditamos ser a paz necessária para nós.
eu não vim trazer a paz para te trazer uma posição social. Não, não vim. Jesus era filho de um carpinteiro e de uma tecelã de Nazaré. Jesus não nasceu em nenhum berço de ouro, não ocupava nenhuma posição social de destaque, não era filho de nenhum rei, de nenhuma rainha, não era um príncipe. Ele era um filho de uma tecelã e de um carpinteiro. Ele veio mostrar que essa paz que você busca através dos bens materiais, ela não é o caminho para se encontrar o verdadeiro equilíbrio que nós precisamos. Eu não vim trazer essa paz. Se você busca paz através do dinheiro, através do ouro, através da posição social, se você acha que isso daí é a coisa mais importante na sua vida, e é isso que brilha em seus olhos e te faz acreditar que este é o caminho da sua vida, não. Esse não é o caminho. Essa não é a verdadeira paz. Se você acredita que a saúde perfeita do seu corpo físico significa a paz, não, não é. Nós assistimos, meus irmãos, a maior parte da nossa humanidade, quase 100%, tendo o quê? Doenças no corpo físico. Nós temos doenças no corpo físico, com certeza. Jesus não veio trazer essa paz. Jesus não veio trazer a paz no sentido da harmonia completa familiar, não. Então o que ele veio trazer quando ele disse essas palavras? Ele veio dizer, meus irmãos, vocês estão aqui neste mundo para um aprendizado. Vocês são iniciantes no processo evolutivo. O Pai nos cria ainda como seres bastante grosseiros, que vão sendo lapidados gradativamente. E que este mundo em que vocês vivem, que estão aqui, é um local de aprendizado, é uma escola. E ao mesmo tempo é um hospital para tratamento, porque todos nós somos doentes. Por isso Cristo falou, eu preciso estar no meio daqueles que estão doentes, e não no meio dos que estão sãos. A paz que eu vim trazer, meus irmãos, é que vocês procurem o equilíbrio espiritual. É a paz do Espírito. Não vai ser através de você ajuntar dinheiro, moedas, ouro, casas, bens materiais, que você vai encontrar a sua paz. Quantos e quantos de nós juntamos dinheiro, temos várias casas, carros, barcos, uma série de bens materiais e somos infelizes. Não encontramos a paz, a tranquilidade nesses bens. Chico Xavier dizia que quando ele recebia um dinheiro ou uma oferenda ou alguma coisa material, ele olhava e dizia assim, o que você está querendo comigo, dinheiro? Porque, na verdade, é um caminho que ele sabia que é um caminho duvidoso. O dinheiro, os bens materiais, as coisas materiais nos servem sim. Para quê? Como instrumentos, para que nós possamos utilizá-lo nesse mundo. Mas só nesse mundo. No momento que a gente desencarna, eles não vão com a gente. Então eles não podem ser o ponto mais importante da nossa existência. Se os bens materiais se tornarem o aspecto mais importante da nossa vida, nós estamos nos desviando do caminho. E por isso Cristo disse, esse caminho não vai te levar à paz, é outro caminho. E a doença física é uma punição de Deus? Será que Deus é tão mau desse jeito que me puniu com essa doença? Eu tenho uma pressão alta, eu tenho um diabetes, eu tenho um câncer. Eu desenvolvi uma doença chamada lúpus, eu tenho uma artrite, eu tenho uma artrose, eu tenho uma dor de cabeça que não me larga, eu tenho problemas no fígado, no meu intestino, eu tenho problemas no meu útero. Será que Deus me pune por isso? Será que eu não poderia ter nascido perfeito? O caminho não é esse, meus irmãos. Se Deus te deu um corpo perfeito, é porque o que você precisava e necessitava para aprender nesse mundo. Agora, se você veio com doenças, é o que você precisa e o que você necessita para aprender. Nós precisamos trabalhar com isso. A doença do corpo físico é, na verdade, um aprendizado para nós.
E não adianta nós nos revoltarmos contra determinadas situações que nos limitam. Se eu adoeço hoje, é porque há uma necessidade para aquilo. Se eu tenho uma doença grave, há uma necessidade daquilo. Se eu tenho uma doença crônica, é para ela me lembrar de que alguma coisa eu não utilizei bem em vidas passadas. E essa doença hoje recorda para mim que eu preciso utilizar bem o meu corpo. Nasci com asma, nasci com uma bronquite desde criança, chio. Hoje tenho 60 anos e ainda continuo chiando. Será que Deus não vê isso? Desde 6 meses de idade eu tenho essa bronquite. Será que numa vida anterior você usou mal o seu pulmão? Será que você foi um fumante inveterado? Através do cigarro você destruiu o seu pulmão? Você não cuidou dele? E nessa nova encarnação você veio com uma doença pulmonar. As doenças, elas vêm para que haja uma coisa chamada de resgate, para que haja uma coisa chamada de que a gente possa compreender que esse corpo físico, ele precisa ser cuidado. Nós não precisamos chegar ao extremo de nos tornarmos narcisos, ou seja, envaidecidos, que só vemos o corpo como o final de tudo, e cuida do corpo, e faz uma série de coisas no corpo, e só pensa na beleza do corpo. Isso Deus não espera de nós, porque esse corpo ele vai acabar, ele vai envelhecer. Também, de outro lado, nós não devemos abandonar esse corpo, largar esse corpo, deixá-lo completamente abandonado. Também vamos ser responsáveis por isso. Ou seja, os extremos, ou seja, a vaidade, achando que o corpo é tudo, e nem o desleixo. Precisamos encontrar o caminho do meio, o equilíbrio, para que esse corpo possa ser o veículo abençoado de Deus que nós vamos utilizar nesse mundo. Assim é o dinheiro, assim é o carro, assim são as roupas, assim são os bens materiais. Por isso Jesus não veio com nenhum bem material. Jesus não tinha nenhuma posse, ele não tinha nada, demonstrando para nós o quê? Que esse não é o caminho. Não é aí que vocês precisam chegar. Nós utilizamos essas coisas materiais neste mundo, mas depois nós seguimos adiante. E o que vai ficar é o que eu semeei. O que eu semeei de bem, de amor, de compreensão, de fraternidade, na prática do bem, isso eu vou colher no futuro. Se eu semear hoje ódio, raiva, ressentimento, egoísmo, ciúmes, inveja, destruição, eu vou colher amor no futuro? Eu não posso plantar hoje uma mangueira e achar que eu vou colher carambola. Não pode, isso segue uma lei. Se eu semear uma coisa boa, eu colho coisas boas. Se eu semear coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. Daí a doutrina espírita nos diz, se você quer saber o que você foi ou o que você fez no passado, preste atenção no que você está passando hoje. Porque com certeza foi o que você fez de equivocado no passado. Pô, mas minha vida não dá certo. Tudo dá errado. Tem um monte de problemas, um monte de obstáculos. Eu entro no trabalho, saio, só tem gente contra mim. Ninguém está do meu lado. Não dou certo no amor. Dá tudo errado. Sempre estou com a pessoa errada do meu lado. Gente, não é assim. Nós precisamos ver que tudo que nós estamos passando hoje, com certeza, tem ligação com o nosso passado. Se hoje nós temos dificuldade em encontrarmos uma pessoa que nos ame, temos dificuldade em termos uma pessoa em quem confiamos do lado nosso, amorosa, sincera, essa pessoa ela nos trai, essa pessoa nos traz confiança, com certeza alguma coisa nós fizemos no passado para que hoje nós não encontremos essa pessoa tão almejada, esse amor perfeito que nós queremos encontrar. Cabe a nós, nesse instante, um momento de reflexão. Deus não está me punindo, Ele está só me mostrando que eu preciso corrigir o meu caminho. E fazer o quê? Eu preciso viver a confiança, eu preciso viver a sinceridade, a honestidade, para que eu não repita o erro que eu fiz no passado. Se o outro está fazendo isso comigo, isso é um problema que é dele.
Ele vai precisar arcar com as consequências desses atos dele. Mas eu não preciso fazer a mesma coisa que o outro está fazendo comigo. Eu não preciso pagar na mesma moeda. Jesus, quando veio, ele veio, diferente de Moisés, nos trazer o ensinamento do amor. Moisés, quando veio, vivia num momento em que precisava haver uma disciplina maior daquela sociedade. Precisava haver um controle maior daquela sociedade. Então, eram ordens, eram ações imperativas, não matarás, não roubarás. Havia uma disciplina mais forte pela mão de Moisés, porque precisava se controlar aquele povo. Moisés precisava dominar aquele povo para que aquele povo não se perdesse e ele conseguisse manter o caminho. Jesus já traz um outro ponto. Já traz Deus. É um pai amoroso. Ele te ama, ele te compreende. Você pode errar tantas vezes quanto você errar. Ele vai compreender isso e ele vai te perdoar. Ele não vai punir você por isso. Porque nós achamos sempre que nós somos punidos por Deus. Não é? Nós sempre achamos que nós não merecemos o que estamos passando na vida. Nós sempre acreditamos que não somos merecedores do sofrimento e da dor pelo qual estamos passando. A gente esquece muito facilmente o que aconteceu lá atrás. E Jesus nos esclarece que para nós encontrarmos a paz que nós queremos, nós precisamos primeiro mergulhar dentro de nós. Encontrarmos o eu nosso. Encontrarmos... Esse negócio está toda hora caindo. Eu vou tirar ele. Então Jesus diz o seguinte, ele diz, vá, não peques mais, vá, não erres mais. O que ele quer dizer com isso? Vai, meu irmão, mergulha dentro de você, reflete sobre a sua vida, reflete sobre os seus erros, pensa no que você fez de errado para que você não erre outra vez. Jesus nunca julgava ninguém. Jesus nunca punia ninguém. Jesus não dava nenhum veredito. Você é culpado, você está errado, você não fez a coisa certa. Não faça isso. Jesus não fazia isso. Jesus trazia o que? A compreensão, o entendimento de que nós todos somos seres imperfeitos, iniciantes, grosseiros. Apesar de nós acharmos que nós já somos muito, já somos o máximo, já estamos acima dos outros, não somos nada. Não somos, estamos iniciando. Precisamos desenvolver a humildade, a certeza de que somos muito pequenos. Jesus demonstrou seu grande amor por nós. Seu amor incondicional ao vir do plano que ele estava até essa terra. E ele acreditou tanto em nós, trouxe tanto amor, tanto carinho através das suas palavras e disse realmente, não vim trazer a paz. Nós precisamos ter um outro caminho, precisamos ter um caminho diferente desse que a humanidade está tomando neste momento. Vocês precisam entender que a vida, ela é a vida espiritual. Isso é o mais importante. A gente dá um exemplo importante, que é a necessidade da reencarnação para que nós possamos aprender. A reencarnação é um caminho pelo qual todos nós temos a chance e a misericórdia de Deus de corrigirmos aquilo que não está bom em nós. Como uma criança que está aprendendo a andar, que está aprendendo a engatinhar, ela vai repetir aquele ato várias vezes. A criança levanta, ela cai, ela levanta, ela cai, ela levanta, ela cai. Dezenas, centenas, milhares de vezes até ela ficar de pé. Depois ela tenta andar, aí ela cai outra vez, aí ela levanta, aí ela cai, ela levanta. Assim somos nós. Nós erramos, caímos, levantamos, erramos outra vez, levantamos, erramos novamente. Por isso, uma vida só não
há condição de corrigirmos isso tudo numa única existência. Daí a necessidade da reencarnação, para que através dessa repetição da vida nós possamos ter a oportunidade de corrigirmos aquilo que nós ainda não conseguimos corrigir. Porque é fácil, meus irmãos, nós trabalharmos com o lado que nós já melhoramos. O lado que nós já estamos melhor, o lado que já está mais fácil, esse vai caminhando. Agora, o grande furúnculo, a grande dificuldade, o grande carnegão, são todas as nossas mazelas. E todos nós temos, não adianta nós acharmos que não temos, porque a gente só vê no outro. Não, o outro é, não, fulano é invejoso, fofoqueiro, vaidoso, uma pessoa terrível, não gosta, uma pessoa ruim, uma pessoa má, e a gente tece uma série de considerações ruins acerca do nosso semelhante, e se esquece de olhar para nós mesmos, porque nós somos seres muito imperfeitos, mas nós não conseguimos olhar para nós mesmos. Nós olhamos muito bem para o outro, nós conseguimos ver o defeito no próximo, mas não vemos o nosso. Jesus, então, nos traz a compreensão de que nós devemos fazer esse retorno para o nosso eu interior. E aí a doutrina espírita, ela vem justamente organizar, ela vem justamente juntar isso tudo na chamada fé raciocinada, justamente nos trazendo essa compreensão do que Jesus trouxe. Precisamos reencarnar para reaprender. O que nós estamos fazendo aqui é um processo de evolução, é um processo de aprendizado, que nós precisamos entender que esse mundo não é o fim, ele é o meio, que nós estamos numa passagem e que nós voltaremos aqui tantas vezes quantas forem necessárias. E aí uma coisa muito importante, quanto melhor nós deixarmos esse mundo, melhor vai ser o nosso retorno. É o mesmo exemplo quando nós trabalhamos numa empresa. O que todo mundo diz? Olha, se você for sair, procura sair bem. Procura sair bem dessa empresa, de uma forma tranquila, conversa, explica. Mesmo que você tenha que sair daquele local, saia bem de uma empresa. Por quê? Amanhã ou depois, você pode precisar voltar a trabalhar ali. Se você saiu bem daquele local, as pessoas vão te aceitar bem. Se você saiu mal, as pessoas vão ter uma rejeição contra você. A mesma coisa é a encarnação. Quando nós vivemos numa família e nós vivemos mal, procuramos não nos entender, não nos compreender, não transformar a antipatia numa simpatia, não transformar a irritação numa compreensão. O que vai acontecer? Leva a vida inteira sem falar com o filho. Leva a vida inteira sem falar com o meu pai. Leva a vida inteira com ódio da minha mãe. Leva a vida inteira afastado daquelas pessoas que Deus me colocou mais próximos. Mas que eu me afastei, eu me isolei. Quando eu desencarno, eu provavelmente vou ter que voltar em algum momento para aquele seio familiar com aquelas pessoas. Ao retornar próximo daquelas pessoas, o que vocês acham que vai acontecer? As pessoas vão nos rejeitar. Por isso é que em muitas famílias, não sabemos por que nascemos naquela família, mas, poxa, eu não me sinto bem com meu irmão. Eu não me sinto bem com a minha irmã. Não me dou bem com meu pai, mas de jeito nenhum. Minha mãe, então, não falo com ela tem 20 anos. Não quero nem saber dela, se morreu ou não morreu. Ué, mas não é teu pai? Não é tua mãe? Não é teu irmão? Não é tua irmã? Pois é, mas eu não sei o que acontece comigo. Eu não consigo me aproximar dele, não consigo me aproximar dela. E para que Deus, então, nos coloca outra vez próximo a essas pessoas? Para que a gente aprenda, para que a gente transforme esse sentimento ruim, esse sentimento que corrói a gente por dentro, em uma coisa melhor para nós.
numa paz interior. Porque na medida em que eu tenho uma mágoa no meu coração, na medida em que eu carrego um ódio no meu coração, na medida em que eu carrego uma raiva no meu peito, aquilo vai corroendo o meu coração, vai corroendo os meus órgãos, vai destruindo as minhas células, vai me fazendo adoecer, não só o corpo físico, mas o meu perispírito e o meu espírito adoecem. E eu carrego aquilo para a vida fora do corpo físico, e carrego aquilo numa próxima encarnação, e ao encontrar aquela pessoa novamente, eu não sei por que eu não me sinto bem perto dela, mas é meu filho. Como é que eu não me sinto bem perto dele? Eu não sinto uma atração, eu não consigo cuidar dele, eu não me sinto amiga dele, eu não me sinto amigo dele. Reflete sobre isso. Não vire as costas para essa oportunidade, porque se Deus te colocou novamente nessa família, há uma razão. É muito fácil a gente gostar de quem gosta da gente. Isso é fácil, né? Você gosta de mim, eu gosto de você, coisa boa, maravilhosa, não tem confusão. Mas aí que está o ponto. Quando Jesus disse para nós amarmos aos inimigos, né? Essa frase de Jesus se referia a quê? Procura ver quem é essa pessoa que você tem uma diferença. Provavelmente tem alguma coisa a ser resolvida entre você e ela. E resolve isso enquanto você está encarnado. Procura dar um passo adiante. Procura ir mais além. Não perde essa oportunidade de, nessa encarnação, você modificar isso. Quantas e quantas pessoas vê um pai ou a mãe desencarnar e perdem a oportunidade de uma reconciliação. Depois se arrependem que o pai ou a mãe partiram e poderia ter havido um momento de perdão, um momento de encontro. Outros tantos aproveitam. No momento final, um pai ou uma mãe, uma pessoa querida, consegue dizer umas palavras de perdão, consegue dizer uma palavra de encontro, e ali se quebra aquela cristalização que havia naqueles corações. Por isso, a doutrina espírita fala sobre a eutanásia. Ou seja, por que nós não concordamos com isso? Porque, muitas vezes, nesse último suspiro, aquela pessoa desperta e ela perdoa o outro perdoa ele, e há o encontro que levou, às vezes, a vida inteira para acontecer, acontece naquele último suspiro da encarnação. Isso é importante, porque nós não sabemos se vai acontecer, mas é uma oportunidade que Deus nos coloca. Se acontecer, melhor. Então deixa que a vida vai até o último momento, porque com certeza pode ser que aconteça alguma modificação. Eu já assisti muitos filhos diante dos pais, mesmo já não falando o pai ou a mãe, já num estado de coma, retornarem ao encontro daquele pai e daquela mãe, mesmo o pai ou a mãe não falando, abraçar, beijar, pedir perdão e se reconciliar com aquela pessoa naquele momento. E Jesus falou isso: reconcilia-te com teu irmão enquanto há tempo. Isso é encontrar a paz que o Cristo nos falou. É nos reconciliarmos com nossos adversários, tratarmos com perdão tantas vezes quantas forem. Gente, imagina se Deus não nos perdoasse. Nós já teríamos queimado, porque, olha, o que a gente faz de coisa errada é um absurdo. E Deus nos perdoa milhões de vezes, tem uma paciência enorme com a gente, mas nós não temos paciência nem perdão com o nosso irmão que está ao nosso lado. Não é verdade? Deus coloca uma coisa maravilhosa, que é a maternidade. Ele dá a maternidade para quê? Porque muitos, nós dizemos assim, o amor de mãe é uma coisa diferente. Por quê? Porque a mãe traz dentro dela essa criança, ela vai gerando essa criança e ela vai entrando em intimidade com ela. E vai criando essa intimidade e esse amor maior dentro de si. A criança nasce e ela cria uma ligação muito forte. E ela é capaz de grandes renúncias em relação a um filho, em relação a uma filha.
O Gustavo, não está aqui, né? Gustavo Freud, ele comentou uma vez que ele faz um trabalho com a filha no Rio, com pessoas, usuários de drogas, e que ele estava uma vez numa Cracolândia, e lá tinham os usuários todos na Cracolândia, e eles lá, junto com as pessoas, para fazer o trabalho deles, e ele disse que tinha sempre uma senhora lá andando de um lado para o outro, mas que não era usuária. E ele foi um dia e perguntou para ela: minha senhora, o que a senhora está fazendo aqui? Se a senhora não usa a droga, não usa a substância, o que a senhora faz aqui? Eu estou aqui por causa dele. Ele é meu filho. Mas a senhora mora aqui? Moro. Eu vivo aqui. Eu estou do lado dele. Eu vivo perto dele. Ou seja, você veja, um amor incondicional. Qual de nós teria um sentimento desse? Ela abandonou tudo para cuidar daquele ser que estava completamente desajustado, desequilibrado. Mas o que moveu ela foi o amor, que é um sentimento que cura tudo. Se nós vivermos o amor incondicional, nós fazemos coisas que nós não conseguimos imaginar. E ela fez isso. Uma doação incondicional, uma resignação, uma renúncia de si para viver o outro, para ajudar o outro, para colaborar, para procurar tirá-lo daquela situação, tirá-lo daquele estado de doença completamente demenciado que ele estava. Mas ela estava ali, 24 horas naquela atitude. E Deus, então, nos dá esta condição de sermos mães, de sermos pais. Para quê? Para que nesse laço mais próximo, nós possamos acertar essas diferenças, aparar essas arestas, nos corrigir. É muito fácil nós apontarmos o outro, o defeito do outro. Mas vamos olhar a partir de hoje para dentro de nós. Vamos fazer o que nós vimos várias vezes comentando, que é a reforma íntima, que é o que Jesus já falava. Vai, não peques mais, corrija-se, procura se reconciliar com teu pai, procura se reconciliar com a tua mãe, perdoa. Mas como é que eu vou perdoar uma pessoa que me fez mal? Como é que eu vou perdoar uma pessoa que me maltratou? Como é que eu vou perdoar uma pessoa que me magoou? Não tem outro caminho. Quanto mais nós alimentarmos o ódio, a raiva, quanto mais nós alimentarmos a mágoa e o ressentimento, mais essa ferida em nossa alma, ela aumenta. E ela fica uma coisa enorme. E só pode ser curada através do amor, através do perdão. Só isso faz com que nós possamos nos curar efetivamente dessas mazelas que existem dentro de nós. É o único caminho. Nós precisamos voltar para dentro de nós como tivéssemos um dente doente, uma raiz podre, que fica nos incomodando, que fica latejando. Assim são as nossas mazelas interiores. A raiva, ela incomoda a gente. O ódio incomoda o nosso coração. A mágoa é uma coisa que ela mina as nossas energias profundamente. Aquilo fica dentro de nós, remoendo e maltratando o nosso íntimo. E a gente só vive aquele mundo interior. A gente precisa ter a coragem de extirpar essas coisas ruins dentro de nós. Porque a cada momento Deus nos dá oportunidade para isso. Nós temos momentos na nossa vida em que as coisas ficam mais tranquilas, ficam mais calmas, e nós até acreditamos que isso vai ficar assim um bom tempo, mas não é aqui nesse mundo, não. Esse mundo não é um mundo de calma e entretenimento. Daqui a pouco, meus irmãos, já vem uma tempestade, já vem um problema, já vem uma confusão. Por quê? Justamente são as provas, são as expiações. É o momento que nós sentimos que o tapete saiu debaixo de nós, nós ficamos doentes, o nosso semelhante fica doente, o nosso pai adoece, perdemos uma pessoa amada, perdemos o nosso emprego, ficamos sem chão. Deus, aonde o Senhor está? O Senhor não vê o que está acontecendo comigo? Eu não mereço sofrer tanto. É a prova.
É o momento que nós estamos ali para viver a prova. É o momento do resgate. Vamos estar atentos a isso. Não é o momento de nós nos revoltarmos, nos rebelarmos. É o momento para dizermos, Deus, é agora. É o momento que eu tenho que dar o meu testemunho de fé. Estar firme em Ti. Acreditar que se Tu colocou em meu caminho esta prova, é porque eu preciso dela. Deixa eu aproveitar isso. Deixa eu aproveitar essa doença, deixa eu aproveitar essa dificuldade, deixa eu aproveitar essa rejeição das pessoas que estão à minha volta, essa ingratidão. Deixa eu aproveitar isso e não me revoltar. Deixa eu me tornar um ser humano melhor, porque aí eu caminho melhor para a minha evolução e para a minha libertação. Gente, se a gente entender o que significa libertação, a libertação dessas coisas ruins, os Espíritos nos dizem que no momento que a gente se liberta disso, não existe paz melhor. Fica o coração livre. Não tem nada. Foi que nem o Cristo na hora que ele partiu. Ele não teve um sentimento de ódio, de ressentimento, de mágoa contra nós. E olha que a gente foi cruel contra ele. Maltratou, crucificou e pouco ligou para ele naquela época. E mesmo assim, ele não desejou nada de mal para nós. Por quê? Porque no coração dele é um coração puro. Já não tem mais lugar para esse tipo de sentimento. E é isso que nós precisamos ter o exemplo dele. Não vamos guardar mais coisas ruins em nosso coração. Vamos abri-lo para a verdadeira paz, que é o amor, que é a solidariedade, que é a compreensão, que é o perdão. Essa foi a grande mensagem que o Cristo trouxe para nós. Eu não vim trazer a paz. Qual paz? A paz que nós acreditamos que seja a paz, limitada, pequena. Mas eu vim trazer a paz que é muito maior. Me sigam, porque o meu fardo, meu jugo é leve. Eu não tenho nada para carregar. Me sigam, que eu vou mostrar para vocês qual é o caminho, que não é esse que vocês escolheram, é um outro. Que vocês vão encontrar paz, equilíbrio, liberdade, e vocês vão encontrar a saúde que vocês tanto precisam. Meus irmãos, fiquem com Deus e muita paz. Bem-vindos